Amados irmãos, a Igreja Batista em Vila Margarida, demais irmãos, estarão agora ao alcance da nossa voz. Vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação, que está baseada em Gênesis capítulo 12, 7, 8. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Os altares na vida de Abraão. Irmãos, a vida de Abraão nos chama a atenção pelo fato de que ele, em circunstâncias e ocasiões diferentes, levantava sempre um altar ao Senhor como sinal de culto, de adoração e oferta e comunhão. É um exemplo para nós. Será se nós temos também levantado um altar para adorar, para ter comunhão, para agradecer a Deus? Mesmo em nossa casa nós temos levantado um altar? Vejamos então alguns desses altares. O primeiro é o altar das primícias. Diz o texto: e apareceu Abraão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Em Gênesis 12, 7, esse texto que nós acabamos de ver, em que circunstância esse altar foi edificado? Abraão havia saído da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e estava nessa época com 75 anos. Irmãos, você jovem, você da meia idade, você que já está como eu estou, 85 anos, também você tem edificado um altar para agradecer a Deus essas bênçãos que Deus concedeu até aqui? Ele chegou aos 75 anos e depois de algum tempo, a Canaã, a terra prometida. Que emoção, que alegria ele passou, chegar na terra que ele esperava tanto chegar. Pela primeira vez, está pisando aquele solo prometido. Era um momento histórico para a vida de Abraão. Como agradecer a Deus? Ele edificou então um altar ao Senhor. Essa foi a primeira atitude de Abraão. Qual tem sido a nossa atitude quando recebemos uma bênção do Senhor? Vamos imitar Abraão. Vamos ser gratos a Ele em tudo que Deus faz por nós. Depois vem o altar da oração. Diz o texto: e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e aí ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Esse verso 8 do texto que nós estamos meditando diz que invocar sugere a ideia de oração, de buscar ao Senhor. É uma bela lição para a nossa igreja hoje. Quantas bênçãos tenho recebido? É hora de invocarmos ao Senhor, invocar a bênção do Senhor e agradecer ao Senhor. Também todo lar cristão deveria ter um altar de oração. Porque não oramos mais? Na igreja, em casa, em particular. A Bíblia nos chama a orar sem cessar. Isso significa comprometer-se com Deus. Nossa vida, a vida da igreja, deve ser vidas comprometidas com Deus. E em terceiro lugar vem o altar da fé. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar,
e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Gênesis 22, 9. Que tremendo momento esse na vida de Abraão, o patriarca, o pai da fé. Abraão agora é desafiado a oferecer seu filho amado em holocausto. Irmãos, só alguém com uma fé inabalável em Deus cumpriria essa ordem. Ele construiu o altar, colocou seu filho, e quando ia imolá-lo, Deus bradou dos altos céus: Abraão, não faças isto. Deus já havia preparado um cordeiro que estava ao lado de Abraão, preso pelos chifres em um arbusto. Irmãos, muitas vezes nós deparamos diante de algum obstáculo, Abraão estava diante daquele obstáculo. É hora de mover-se o coração e firmar-se na fé. Porque Abraão, pela fé, ele conseguiu vencer esse obstáculo. Será que nós também temos vencido os obstáculos que surgem em nossas vidas, as barreiras que todos nós muitas vezes passamos? Temos vencido essas barreiras? Irmãos, tem hora para vencer as dificuldades, até mesmo para vencer essa pandemia que tem passado e está passando pelo mundo. Nós temos que passar pela fé, crendo no poder de Deus. Irmãos, vamos rogar a Deus que coloque em nosso coração o desejo de ter compromisso solene de levantar o altar das primícias, o altar da oração, o altar da fé, o altar da consagração, da entrega total da nossa vida a Ele, a Deus. Nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor. Temos que entregar tudo a Ele pela fé, sabendo que Ele é digno de honra, de poder e de toda a glória. Tudo que fizermos para o Senhor deve ser para glorificar o nome do Senhor, como Abraão fez, mantendo a fé firmada no poder do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê fé para vencermos todos os obstáculos que deu a Abraão e ele venceu.